flagelos, e falou comigo, dizendo: mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Por favor. Leia para a gente a segunda tela, por favor. Nós temos agora a outra tela que dá continuidade. Ele continua medindo e diz: mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio. Leia, por favor. Muito bem, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza mais uma vez, assim como Ele tem feito no decorrer deste momento que estamos aqui. E como nós precisamos dEle para a gente trabalhar a palavra do Senhor, porque sem a iluminação, sem a aplicação do Espírito, nós não seremos edificados. Então nós hoje continuaremos falando da glorificação, hoje sobre a igreja glorificada. E quando nós pensamos nessa questão da igreja glorificada, a gente pensa que este mundo está em prazer. A gente não pode negar isso. A carne é prazerosa, tanto naqueles que estão viciados ou até mesmo em coisas que nós fazemos no dia a dia, nós sentimos prazer, nós sentimos alegria. E a própria comida traz satisfação a gente. E ainda que se juntasse todos os prazeres deste mundo, sejam eles os aprovados pelo Senhor e aqueles carnais que não são aprovados pelo Senhor, eles não nos dariam nenhum conhecimento, nem mesmo próximo de experimentar a alegria que é a glorificação. E tomar conhecimento da glorificação faz toda a diferença para essa vida aqui. Uma vez que nós não somos guiados pela carne, nós não somos guiados por este mundo, muito menos por este sistema. E a gente sabe que a glorificação, ela se dará plenamente na eternidade. No entanto, este conhecimento de Deus nos
conduz a experimentar, mesmo que seja coisas mínimas, aqui já a esta glória que ainda virá. E nós sabemos que esta glória é tão maravilhosa que nós não temos condições de explorá-la completamente. Nós temos apenas algumas alusões referente ao que está acontecendo e o que acontecerá na eternidade. Nós vimos na outra aula, a aula inicial do capítulo 21, a visão que João tem de demonstrar a visão que ele tem do retorno de Jesus, da nova terra, novo céu, Cristo e o próprio Deus habitando com o seu povo e a ausência de qualquer tipo de adversidade. E ele encerra com o versículo 8, que é a descrição real da queda, da destruição da cidade meretrícia, ou seja, daquela simbolizada na grande Babilônia, quando ele diz que todos aqueles não herdarão o reino dos céus, não estarão ali. E essa nova terra que nos é apresentada depois deste versículo 8, que tem aí, que nós acabamos de ler, no 9 e seguintes, é uma cidade que ela tem origem no céu. A visão que João tem é que ela está descendo do céu. Por isso, somente por isso, ela pode ser santa, pura e também indestrutível. A sua majestade, a sua pureza, a sua perfeição está no fato da sua origem, porque ela vem do céu, ela vem do Senhor. E aí tem algumas coisas importantes para a gente trabalhar aqui, e como eu disse, eu não conseguirei explorar tudo, e você pode, na submissão do Espírito aí, ser ajudado em muitas outras coisas também. Nós vamos ver alguns detalhes dessa nova cidade, deste novo povo que acaba sendo um só. Por que razão? Porque a santa cidade, ela é a própria igreja, elas se fundem. É algo interessante porque no versículo 9, você encontra que um dos 7 anjos que tem as 7 taças, ele chamou João e falou dizendo o seguinte: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, a proposta inicial do anjo para João é que iria mostrar a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Mas quando você chega no versículo 10, você depara com João sendo levado em espírito para um grande e sublime monte, uma montanha elevada, e ali ele vê a santa cidade que descia do céu, no versículo 10. E transportou-me em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu. Veja, como que é um mistério tão glorioso. Ele diz, vem e lhe mostrarei a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. E ele mostra, aqui está a santa cidade, Jerusalém. Então, essa santa cidade, Jerusalém, e a noiva de Cristo, ou a igreja, é como se fosse a mesma coisa. E é interessante porque você verá isso também em outros detalhes, referente o glorioso sentimento que nós teremos e o fruir das bênçãos ali na nova terra e no novo céu, também tem uma mistura muito interessante para a gente observar. Então nós vimos aqui que a cidade e a noiva são a mesma coisa. E isto, quando fala da cidade, não é simplesmente um local, sabe? E isso é importante para você entender também que tem muita gente equivocada, porque a gente usa a expressão, você vai à igreja hoje, né? A gente logo pensa no templo, mas a igreja é o povo de Deus. Primeiro, não é uma pessoa só, tem que ser mais de um, é por isso que não dá para cultuar sozinho.
É preciso ter um grupo para ser igreja. Igreja de Deus é um grupo que se reúne, um grupo que está junto. E agora, não só a cidade e a igreja é a mesma coisa, como demonstra dentro do casamento da noiva de Cristo, uma relação de uma intimidade profunda do Senhor Jesus com a sua igreja, não só uma relação de intimidade, mas de um amor que é demonstrado quando você resolve se casar. Ou seja, o casamento é algo que lhe faz tomar uma decisão de abrir mão de muitas coisas. Não é isso, Rick e Ana? Se preparando aí. Por que razão? Porque tem muitas coisas que não são pecado fazer, mas que depois que você casa, não é mais propício fazer isso. Saídas, passeios sozinhos, coisas do tipo. Então, essas relações, elas são relações que são movidas por uma força maior, que é um amor que se tem por aquela pessoa, e este amor por aquela pessoa me leva então a deixar, a abrir mão de outras coisas que eu fazia antes do casamento. Então há uma relação íntima e um amor profundo entre Cristo e a igreja, simbolizando então, ou simbolizado no casamento. Isso aqui é muito importante você entender. Então a igreja, ela é também chamada de noiva, e nós somos a igreja, e ela é chamada de cidade porque ela é demonstrada em especiarias, em pedras preciosas, em algo glorioso e perfeito, e há uma junção dessas duas palavras, igreja e cidade, justamente por causa desta relação que manifesta uma glória profunda. Então a igreja e a cidade são a mesma coisa, há uma relação maravilhosa, talvez a gente poderia dizer indescritível, numa linguagem humana, para falar do que é esta comunhão de Cristo com a igreja. Eu queria parar um pouquinho aqui, sair um pouquinho disso, aqui da glorificação, só para fazer uma afirmação ou um questionamento para nós mesmos aqui no sentido de correção, de admoestação, porque é meio incoerente quando eu digo que sou crente, quando eu digo que amo a Jesus, mas eu decido não obedecer a Jesus. E não sou eu que estou dizendo isso, a incoerência. É o próprio Jesus que disse: por que vocês me chamam de Senhor e me desobedecem? O que ele está dizendo não tem como você dizer que ama a Jesus e desobedecê-lo. Então essa união da igreja com Cristo, que será consumada, ela tem que ser vivida e aperfeiçoada aqui e agora. E dentro desse viver, você experimenta os benefícios de Cristo na cruz, mas não apenas no benefício de não declarar culpado alguém, ou da ausência da culpa, da ausência de um erro cometido. Não é simplesmente um escrito rasgado, não é simplesmente uma carta de libertação para que você possa chegar e apresentar e dizer: olha, não devo mais nada. É muito mais que isto, porque envolve esta intimidade, esta relação. Essa relação, então, ela tem que iniciar aqui. Nós temos que amar Jesus aqui, querer Jesus aqui, ansiar por Jesus aqui, para que lá nós vivamos a plenitude dessa intimidade. Então, esse sacrifício de Cristo, e representado aqui agora, nesta união, nessa comunhão, nessa intimidade do casamento, ela tem que ser desenvolvida aqui agora, na nossa relação
com o Senhor. Agora, esta cidade ou esta igreja, ela tem algumas peculiaridades muito importantes, porque ela tem a glória de Deus como sua própria luz. A glória de Deus é a sua luz. No versículo 11, nós encontramos que ele fala, né? A qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Isso aqui tem uma visão interessante, porque é o símbolo, o significado desta glória dentro do fulgor da pedra preciosíssima. Veja bem, está no superlativo, não é pedra preciosa, é pedra preciosíssima, de jaspe cristalina. O significado da pedra preciosa é a insondável beleza resplandecente e perfeita glória de Deus. Veja, como igreja, nós teremos a presença de Deus morando, habitando conosco, e a sua glória será de uma imensidão. E aí eu diria, vou criar uma coisa nova aqui, uma imensidão imensurável, que você não consegue entender, porque a expressão é uma pedra preciosíssima, e ele vai dizer como de jaspe cristalina, pureza. Isso já está treinando a nossa mente para o que nós vamos ver depois, principalmente lá no final, na próxima aula, sobre a ausência de qualquer mancha do pecado ali. E aqui, junto com isso, eu usei o versículo 23 para mostrar que Jesus é a lâmpada. Enquanto a glória de Deus é a luz, Jesus é a lâmpada. Olha o que diz o versículo 23, leiam por gentileza. O que significa isso? Qual o significado disso? O significado disso, Cristo como a lâmpada, é justamente aquilo que Ele trouxe para a nossa vida, quando Ele distribuiu, Ele nos deu a habilidade de reconhecer o nosso pecado, reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, reconhecer os benefícios disso e receber isso na nossa vida. Não só quando Ele vai iluminando o nosso coração, não só quando Ele vai iluminando a nossa mente, não só quando Ele vai mostrando e nos dando discernimento do certo e do errado, mas quando Ele vai também nos habilitando a fazer morrer aquilo que não glorifica o Senhor. E ainda mais, não apenas isso, mas Ele também nos dá e aumenta em nós, deveria ser pelo menos assim, isso gradativamente, progressivamente até o final, o gozo no Senhor, a alegria no Senhor. Este é o meu sonho, esse é o sonho que eu tenho para a igreja que eu pastoreio, de que a nossa alegria esteja toda no Senhor Jesus, porque se nós explorarmos Jesus e conhecermos Jesus verdadeiramente como Ele é, o nosso gozo em Jesus será tão intenso que nós esqueceremos de viver para este mundo, dos prazeres deste mundo e para os prazeres deste mundo. Porque é como aquele que nunca experimentou uma
carne de qualidade elevada e estava acostumado, e de repente ele começa tem à disposição dele uma carne de melhor ou de altíssima qualidade, macia, com pequenas gorduras entre as linhas da carne, as fibras da carne, para dar o sabor. E aí quando ele começa a comer aquilo, ele vai perceber que não vai mais ficar querendo comer a outra que é só pelanca. É como aqueles que gostam do cafezinho e aí descobrem que há um café de qualidade e começam a tomar esse café e de repente ele vai tomar um outro café de baixíssima qualidade, misturado, não puro. Quando você vai conhecendo o Senhor, Ele vai se revelando, Ele vai nos dando esse prazer nele, essa alegria nele, mas também esta alegria, Ele me revela a minha pecaminosidade, a sua eficácia na cruz para a salvação, me habilita a crer nele, mas me dá também este gozo, e junto com este gozo, agora eu sou levado a desejar e a buscar uma vida mais santa com ele. É dentro desta questão que eu vou me parecendo mais com Jesus. Então Jesus é, sem sombra de dúvida, a lâmpada que as trevas não conseguem resistir. Isso me faz lembrar do Salmo 139. Ele diz sobre a presença dessa luz santa, quando ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detendo com o fim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Aí ele diz, as trevas e a luz são a mesma coisa, porque as trevas não podem resistir quando a luz chega. Então Deus é a própria luz. Imagina essa comunhão. É isso aqui que eu queria parar um pouquinho para falar com você sobre essa grandeza. Veja, assim como a noiva de Cristo, a igreja de Cristo é a própria cidade, e elas se fundem dentro da apresentação. Nós também agora vemos que o gozo neste convívio não é nem simplesmente um lugar, é mais que um lugar. Você não tem, não é aquilo que está recebendo. Eu precisava de uma bênção, recebi. Precisava daquilo, recebi. Mas é mais que isto, porque é a glória de Deus sendo fruída eternamente pelo coração do eleito. É o convívio, é a comunhão, é o relacionamento com Deus sem o pecado. Aí o prazer está no Senhor, a alegria está no Senhor. Não simplesmente, embora também esteja na ausência da consequência do pecado, né, com todas as suas adversidades e com todo o seu problema, mas a alegria de você estar diante da glória de Deus, vendo o que Deus é na face de Cristo, vendo o que Deus manifesta, e Ele brilha a tal ponto que tudo aquilo que nós precisamos hoje de luz não é mais necessário. Por que não é mais necessário? Porque Ele é a essência, Ele está conosco, Ele está brilhando, e eu me deleito nesta glória, eu me encanto com esta glória, eu quero esta glória, eu quero ver, eu quero exaltar, eu quero glorificar, e isto vai tomando conta da minha mente e do meu coração, automaticamente da minha vida. Então essa plenitude na presença de Deus, isso é glorioso, isso é o que nos espera. E já experimentamos um pouquinho disso agora aqui, porque nós já recebemos a luz, ainda que não plenamente. Tudo ok? Alguma dúvida? Não só temos a glória de Deus para iluminar a igreja, mas a igreja glorificada, ela não só é glorificada, mas ela é glorificada e segura. No versículo 12 você encontra a leitura: tinha
grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Bom, todos nós sabemos que um muro, ele tem o seu significado de segurança. O que isso significa? Isso significa que já experimentamos aqui em parte essa segurança, mas ainda não todo, não diz respeito ao nosso todo. Nós não somos, temos a segurança, por exemplo, de um acidente. Pode acontecer ou não. De uma enfermidade. Pode acontecer ou não. De qualquer outra adversidade que possa vir aqui. Nós temos a garantia de que mesmo que a adversidade me derrote momentaneamente, eu serei ressuscitado. Mas eu já tenho essa proteção de Deus na vida, em momentos, em detalhes, mas eu tenho a promessa, e tenho esta promessa de que esta cidade, e aí não precisa disso, mas é só para nos ensinar, é que nada contrário a Deus e a nós, que possa oferecer qualquer coisa de perigo, possa entrar nessa cidade. Então, a cidade cercada é a proteção da igreja no seu sentido pleno, consumado e eterno. Quando você pensa e vê as 12 portas, a ideia, o significado aqui é justamente as oportunidades que são dadas, não só aqui, como você tendo em Jesus Cristo, mas lá da comunhão com Deus. Nós temos aqui alguns empecilhos. Quais são os empecilhos da nossa comunhão com Deus? A nossa própria natureza pecaminosa. Não porque Deus não possa ser ou se revelar, é que Ele decidiu fazer isso e interromper, veja bem, interromper as suas bênçãos por causa de alguns pecados que nós cometemos. Temos os pecados normais, que também nos limita. Temos alguns pecados coletivos ou pessoais, que também nos limitam. E tem o pecado bem pessoal, que limita. Isaías capítulo 59, 1 e 2, nos afirma que Deus não está com o seu rosto virado, nem sua mão estendida. Ele tem poder para fazer. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E depois, para os maridos, preste atenção nisso, e eu então também me incluo. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 7, ele fala que a maneira como nós tratamos a nossa esposa pode impedir a nossa oração de ser ouvida. Então, aqui ainda que tenhamos em Cristo acesso ao Pai, somos ainda limitados pelos nossos pecados e as suas consequências. Mas ali não, ali é como se tudo estivesse aberto para a comunhão. Você vai experimentar desta comunhão com Deus muito mais do que você pode imaginar. As tribos registradas ali, que se não for Israel, não entra. E eu estou falando de Israel espiritual. Estou falando dos filhos da promessa, os eleitos de Deus. Os eleitos de Deus estão ali, e só os eleitos de Deus estão ali. Ninguém mais. Os 12 nomes dos apóstolos, quando Israel, quando ele revela Deus ao mundo, pela primeira vez, uma nação revelando um Deus único, onipotente, onipresente, onisciente, revelando a salvação em Jesus Cristo, e os apóstolos pegando essa salvação e divulgando para o mundo, inclusive com as suas doutrinas. Está aqui no versículo 14, diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apontando então para aquilo que os apóstolos fizeram na proclamação do Evangelho. Você tem então,
no versículo 12, avisando que as muralhas, 12 portas, e dessas portas, então mostrando os nomes escritos das 12 tribos, ou seja, apontando para a promessa de Deus. Vamos lembrar de Isaac vem Jacó, de Jacó vem os 12 patriarcas. A entrada no reino do céu depende da promessa, e a divulgação no mundo, versículo 14, feito na autoridade dos apóstolos. Alguma dúvida? Essa igreja, além de glorificada e segura, ela é também perfeita. Leia o versículo 15, por gentileza. Veja, a ideia aqui de medição, e é uma medição com uma vara de ouro, medir as portas e sua muralha, dá a ideia do esplendor desta cidade, da sua perfeição, da sua santidade, mas também de propriedade, de um domínio, de um controle de Deus sobre a cidade, sobre o seu povo. O medir significa o domínio, o conhecimento sobre tudo, dos detalhes. Quantos metros tem, quanto de altura, e assim por diante. Então, revela não só a grandeza da cidade, mas revela a propriedade de Deus sobre ela. E no versículo 16, fala a respeito dela ser quadrangular. A cidade é quadrangular. Isso aqui é apontando para um tipo que era lá no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era também quadrado. O Santo dos Santos tinha uma medida específica. Só que agora você tem aqui não só esta apresentação, no versículo 16, não é simplesmente referindo-se ao Santo dos Santos, mas apontando algo novo. Porque no Santo dos Santos, quem entrava era só o sumo sacerdote. E ele entrava para ter essa comunhão com Deus, para apresentar o pecado do povo, para a adoração do povo, o louvor do povo ao Senhor, direto ao Senhor. Só que agora, nesta cidade, que tem a mesma mesmo estilo, mesmo quadrado do Santo dos Santos, não é mais um sumo sacerdote, mas ali todos os eleitos de Deus têm acesso. O que isso significa? Isso significa que em Cristo, agora de uma forma imperfeita, não por causa de Cristo, mas por causa de nós, mas ali de uma forma perfeita, nós estaremos diante da glória de Deus. Diante da glória de Deus, seremos introduzidos literalmente na presença de Deus e da sua esplendorosa glória. A presença de Deus junto com o seu povo. Cristo, ainda como Deus e homem, ele continua humano, e por isso nós veremos na quarta-feira que vem, veremos a face de Deus na face de Cristo, mas nós também experimentaremos dessa presença real e direta com o Senhor. E para isso tem que ser perfeito. Vamos lembrar aqui de duas coisas. O que aconteceu com Moisés quando ele quis ver a glória de Deus? Deus disse, fique aqui, entra numa fenda, vou colocar a mão para você não ver, e depois que eu passar, você verá resquícios da minha glória.
porque se ver a minha glória, morre. De que forma que nós podemos hoje ver a glória de Deus? A glória mais direta, Ana Paula, embora ela manifesta também a glória de Deus, mas de uma forma mais intensa, ver a glória de Deus e não cair na face de Cristo. Embora também a natureza, a criação revele a glória de Deus, mas lembrando que a criação ainda está sob a maldição. E Cristo é a revelação plena da glória do Pai, da glória de Deus. Deus revelou a sua glória na face de Cristo, segundo os Coríntios 4, 6. Por que precisa de Cristo para a gente ver a glória de Deus? Por que Deus tem que revelar a sua glória a nós, na nova dispensação, pós-Cristo, no caso, morte e ressurreição? Por que Ele tem que fazer isso na face de Cristo? Você sabe por quê? Porque Cristo encarnado, a humanidade de Cristo, é o véu que nos faz enxergar a glória de Deus sem sermos destruídos. Porque se vermos a glória de Deus sem o véu que é Cristo, nós morremos. Então Cristo como homem, o seu corpo, a sua carne, é este véu que nos faz conhecer a glória de Deus e ainda assim permanecermos vivos. Agora ali nós estaremos juntos com Cristo e com o próprio Deus. Por isso a igreja é uma igreja perfeita, aperfeiçoada dentro daquilo que nós já falamos, que ela morre, ressuscita sem pecado, tem seu nome escrito no livro da vida e é levada para a nova terra e o novo céu. Ok? A igreja e o livre acesso ao trono de Deus. Isso aqui também tem a ver com o que nós já falamos, mas o versículo 21, ele trata bem disto. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas, de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nós já falamos sobre acesso a Deus, da comunhão com Deus, mas agora é uma comunhão como se você, dessas portas, você tivesse acesso à avenida que leva ao trono de Deus. Então, assim, tipo assim, eu quero ir ao trono de Deus, eu posso ir. Eu quero voltar ao trono de Deus, eu posso voltar. Eu vou de novo. É o simbolismo da sua comunhão plena com Deus, de estar ligado direto com o trono de Deus. Gente, isto é extremamente glorioso para nós. Porque isso aqui me faz, todas as vezes que eu penso nisso, me vem à mente Gênesis capítulo 3. Vejam, não está ali projetado. Gênesis capítulo 3 vai dizer assim, versículo 22, então diz o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden o homem, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que Deus está fazendo aqui? Ele está proibindo, impedindo o homem de retornar para o jardim e comer da árvore da vida. Mas agora, na consumação, nós somos introduzidos novamente nesse jardim e somos introduzidos à presença dele, acesso ao trono dele.
Foi por isso que Paulo aos Romanos escreveu no capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Aqueles que foram expulsos da presença de Deus, aqueles que foram lançados fora, agora em Cristo e na consumação, sem pecado, nós somos introduzidos na presença de Deus de maneira gloriosa. E isto é tão maravilhoso, porque não é só uma questão de introduzidos, mas nós temos acesso fácil. Acesso fácil. Quando eu falo acesso fácil, eu não estou dizendo aqui que hoje não temos acesso ao Pai. Temos, mas continuo dizendo, nós ainda somos impedidos por causa dos requisitos dos pecados, do pecado na nossa vida. Mas lá não, lá nós teremos acesso direto, constante ao trono de Deus. E o simbolismo aqui do vidro transparente, do ouro puro, a pureza da igreja, da cidade. É por isso que você tem acesso ao trono de Deus. É a santidade da cidade santa revelada nisso. Glória e santidade. A cidade é santa porque ela é santificada, ela é purificada, ela é transformada, e isso simbolizado aqui na glória e na majestade deste maravilhoso anúncio do versículo 21, ele dizendo então das pedras, das portas, melhor dizendo, do acesso ao Senhor, mas não só esse acesso é possível por causa do que é colocado na praça da cidade, que é o ouro e o vidro transparente. É isso que nós temos como promessa. E isto é a igreja glorificada. Olha, quando eu olho para isso, quando eu medito nisso, e olho para a nossa vida, olho para a maneira como nós estamos vivendo uma sociedade decadente, e que de poucos anos para cá, aprofundou-se na imoralidade, na corrupção, no afastamento de Deus. As coisas estão malucas, desculpa a expressão, não foi um termo bem usado, né? Mas é isso mesmo, é aquilo que está em Romanos, sobre a idolatria. Preste atenção ao que está em Romanos sobre a idolatria, capítulo 1 de Romanos, versículo 22. Romanos, capítulo 1, versículo 22. Por favor, leiam. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ele está falando aqui que pegar a idolatria, pegar a criação e fazer dele um Deus. Mas começa a pensar comigo aqui. Pessoas com doutorado, hoje, são capazes de dizer coisas que você... Não tem como você ouvir isso. É uma loucura, né? Tal como os agentes públicos, policiais, deveriam abater aqueles que usam fuzis para matar, usando só pedras. É fácil derrubar um usando com pedra. Qual a lógica disso? E é uma pessoa que tem doutorado. O outro diz, isso pode dizer que é isso porque sente ser isso. Aí começa você a entender assim, que quanto mais são graduados, mais loucos se tornam, porque isso é loucura. Eu não estou dizendo que alguém quer viver de tal forma, que quer viver, que viva, depois vai dar conta dele para lá.
Nem por isso eu vou deixar de tratá-lo como pessoa. Mas daí você dizer, é loucura. Isto é loucura. Então, quando você olha para este mundo em que um ovo de tartaruga é mais importante do que um bebê no ventre, é loucura. E olhando para isso, você vale o que você tem e não o que você é. O honesto nunca vai ganhar, vai só perder. O desonesto vai sempre ser abençoado nesse sistema. Quando você olha para isso e olha para a própria vida, para o próprio coração, para a nossa fragilidade, às vezes como nós erramos contra Deus, nós temos que orar mais pelo retorno de Jesus, para morar nesse lugar sem o pecado nosso e dos outros e de quantos estejam presentes. A igreja glorificada é a esperança. A igreja glorificada é a esperança. Toda a glória desejada pela nossa carne, com sua plena satisfação aqui na terra, é minúscula diante do que a igreja experimentará na nova terra e no novo céu. Olha, nós vimos apenas algumas coisinhas, hein? Só algumas coisinhas. E isso interpretado por nós, mesmo que creemos que o Espírito Santo está nos iluminando, mas ainda temos a deficiência humana. A perfeição da santa cidade ou da santa igreja é muito mais ampla do que podemos imaginar e processar em nossas mentes falíveis. Ciente disso, todo crente precisa ansiar por esse dia, o dia da consumação final, o dia da glorificação da igreja. Irmãos, eu quero e vou continuar buscando isto, experimentar um tempo em que este templo será pequeno, de pessoas que anseiam por este lugar e que querem o Senhor, e só o Senhor, que anseiam, tem sede de Deus, que independentemente de quem esteja pregando, de quem esteja ministrando uma aula, de quem esteja na direção, independentemente de qual seja o estilo, se é apenas uma escola dominical, apenas uma oração, apenas um estudo bíblico ou um culto formal, se é uma reunião em que vão discutir a Bíblia, não importa, eu quero estar junto. Porque isto é a evidência daquilo que nós teremos lá no céu, ou na nova terra, quando estaremos para sempre com o Senhor. Que Ele nos abençoe. Deu para entender o simbolismo apresentado?